Então, vou explicar minha lógica para vocês. Pensei assim, não vou gravar o Gelada hoje, porque tem dois jogos importantes e naturalmente eu vou destampar com eles uma cervejola depois que o dia terminar. Vou focar aqui no Alemanha e Espanha, Portugal e França. Enfim, uma das duas seleções vai passar e eu vou abrir uma cerveja com eles. O que aconteceu? Caiu Gelada, caiu a Alemanha, caiu Portugal. Deu tudo certo, né? Enfim, vamos falar aqui, e eu peço os comentários de vocês, o que vocês acharam dos jogos de hoje, eu sei que vocês acompanharam. Primeiro eu vou falar da Alemanha e depois eu vou falar de Portugal. Então, deixa o like quem gosta de uma coisa, deixa o like quem gosta de outra, comente quem não gosta de nada e também se inscreva aí no canal. Começando pela Alemanha, tá? Sem papas na língua, eu acho que, de um modo geral, não foi um jogo horroroso da Alemanha. Foi um primeiro tempo muito ruim, cheio de problemas, e a eliminação vai na conta do Nagelsmann por conta de uma parada que eu já tinha de crítica com ele no Bayern de Munique. O tal overthinking. Mudar de ideia e mudar uma coisa que está dando certo porque acha que outra coisa pode dar certo. E aí colocar os pés pelas mãos. Pensar demais em cada posição e não entender que o natural, a organização e dinâmicas são importantes. O Nagelsmann mudou muita coisa na escalação. Primeiro, o Raum fez uma boa partida nas oitavas de final, mas o Mittelstadt, que vinha muito bem na fase de grupos, merecia ter sido titular. Tá melhor que o Raum. Talvez seja até melhor jogador mesmo que o Raum. Na zaga, o Schlotterbeck talvez merecesse ser titular. Ele volta com o Jonathan Tah, mas aí eu até entendo, porque ele mantém a estrutura, mesmo o Schlotterbeck estando num estado de graça, né? Vivendo um momento muito bom. No meio-campo, ele tira o Andrich, que era o titular, e coloca o Henry Can, que nem tinha sido convocado, né? Foi convocado depois. Ele mantém o Sané no time e deixa o Wirtz fora, com aquela desculpa de dar profundidade, com a desculpa de que o Wirtz é muito mais um jogador no interior, de condução de bola, e que o Sané é o cara da velocidade. E o Kai Havertz é o intocável lá na frente. Enfim, são decisões. Se ele tivesse acertado, a Quesada seria genial. Mas é uma coisa que quem troca ideia comigo aqui no canal já sabe, que eu bato na tecla, e inclusive no Twitter fui lá comentando durante os últimos jogos e tal. O Wirtz, cara, é o melhor jogador do futebol alemão hoje. Foi assim na Bundesliga. Não dá para você tirar um jogador desse. Pela fase que tá, pelo momento, pelo tipo de jogador, por potencializar outros jogadores, como por exemplo o Musiala, por puxar marcação e desequilibrar, deixando espaços para outros jogadores, como por exemplo o Musiala. O que aconteceu no jogo? No primeiro tempo especialmente. A marcação da Espanha dobrava, triplicava no Musiala, e do outro lado o Sané, que é esse jogador extremamente irregular, que pode fazer uma partida brilhante e faz 10 ruins, sumido no jogo. O primeiro tempo da Alemanha é muito ruim. E muito ruim por todos os lados, inclusive o próprio Toni Kroos, que talvez merecia tomar cartão amarelo, merecia tomar mais cartões, e fica na conta de um nervosismo talvez de último jogo da carreira, que é ok, mas nem parecia muito Toni Kroos no primeiro tempo. O meio-campo da Alemanha não conseguiu criar praticamente nada. Gundogan mal, Henry Can mal e o próprio Toni Kroos mal. E a Alemanha caiu nas armadilhas da Espanha.
Pô, Quesada, mas a Espanha não conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, é verdade. Mas a gente viu uma Alemanha muito abaixo. Tanto que, no segundo tempo, o próprio Julian Nagelsmann tem que corrigir as cagadas que ele fez no primeiro tempo na escalação, né? Entra com o Andrich e entra com o Wirtz. Só que aí o que eu penso? O problema não é o cara corrigir o erro no meio do jogo. O problema é que ele treinou dessa forma, ele preparou o jogo dessa forma, ele perdeu tempo dessa forma durante toda a semana, durante todo o espaço de preparação. E antes disso, nas oitavas de final, com o Sané jogando no lugar do Wirtz. É isso que não dá para entender. A Alemanha melhora, só que dá espaços para a Espanha. E essa Espanha, abrir um parênteses porque eu vou falar mais da Espanha aqui naturalmente, porque eu vou fazer vídeo depois das semifinais, né? Mas essa Espanha é uma Espanha muito mais interessante do que era aquela Espanha do toca, 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 tic-tac e não acontece quase nada. É óbvio que na época de Iniesta e Xavi era outra história. Mas a Espanha ficou muito presa a esse estilo de jogo por muito tempo. E hoje a Espanha é muito mais vertical. E foi exatamente na verticalidade, na inteligência do Morata puxando marcação e na construção de jogo nessa velocidade com o Yamal sendo acionado que a Espanha achou o primeiro jogo. Dani Olmo, eu sou fã, muito bom jogador. A lesão do Pedri é uma pena, mas quando o Olmo entrou eu falei, a Espanha não perdeu nada, e aliás, ganha outro tipo de características. E o gol sai nisso, né? Nessa bela jogada da Espanha, bola centrada na área, o Andrich junto com o Kroos dormiram ali, né? Enfim, treino, jogo, treino, e acabou que ele, na entrada da área, com muita liberdade, fez 1-0. Nesse momento, a Alemanha tomou conta do jogo, a Espanha foi indo para trás, sendo empurrada para trás, e a Alemanha criando algumas oportunidades. Essas oportunidades foram se intensificando durante o jogo. Entrou o Füllkrug, entrou o Mittelstadt, enfim, jogadores que para mim já poderiam ter tido mais oportunidades em mais momentos. Tanto que a grande oportunidade da Alemanha surge, a primeira grande, com o Wirtz, numa jogada de tomada de espaço, velocidade e categoria, centra no meio e numa jogada de centroavante o Füllkrug pega de primeira e acerta a trave. Füllkrug teve outras oportunidades, puxou marcação da Espanha, deixando mais espaços tanto para o Wirtz quanto para o Musiala, e o Kai Havertz teve também outras oportunidades, mas às vezes eu fico com a impressão que o Havertz erra tudo que ele quer fazer, né? Especialmente na definição. Teve outras oportunidades o Kai para empatar o jogo e tal. A Alemanha consegue empatar, levar o jogo para a prorrogação, com um gol de quem? Do homem que não pode sair, do Wirtz. Na prorrogação, a Alemanha é melhor, porque o técnico da Espanha, para mim, cometeu um grande erro e ele seria responsabilizado caso a Espanha não passasse, que foi tirar os principais jogadores, o Yamal, o Nick Williams, Morata, enfim, foi saindo todo mundo e chamou a Alemanha. Na prorrogação, a Alemanha teve chances para fazer o gol da vitória e depois o Merino fez o gol de cabeça, teve estrela numa falha grotesca de posicionamento, de leitura de espaço e de, enfim, tempo de bola do Rüdiger, né? Olha quem falhou, o Rüdiger, que foi um dos melhores zagueiros de toda a temporada. E talvez ficou um sabor de injustiça para a Alemanha, porque no final das contas eu acho que a Alemanha fez um bom jogo, pegando o segundo tempo para frente. Quis muito passar, mas não conseguiu. Não teve tempo, não teve eficácia e não conseguiu. O lance polêmico, para a gente abrir aqui, foi pênalti, né? Na bola, na mão do Cucurella. Só que, muito provavelmente, no desenhar da jogada, o Füllkrug estava um pouco à frente do zagueiro e se o lance fosse revisto, e aí eu já vou entrar nisso, se o lance fosse revisto, muito provavelmente seria anulado, porque parece, pela visão e o ângulo que a gente tem, que o Füllkrug está um pouquinho à frente. O problema é o seguinte, o vídeo-árbitro não traçou as linhas, o vídeo-árbitro não reviu o lance. O que foi anulado, o que não foi dado,
foi um pênalti que eu não entendo mais nada, cara. O braço tá aberto, o chute acontece, ia pro gol, desvia a trajetória, é pênalti. E o juiz não deu, o VAR não traçou linhas, não mandou e não deu a recomendação pro juiz ir olhar, ou pelo menos não viu se o Füllkrug estava impedido no início do lance. Então eu não entendo por que não traçaram as linhas, não reviram o lance, não consigo entender. Não consigo entender. Não é um lance que determina, porque como eu disse, acho que o Füllkrug estava impedido e não seria pênalti, mas é impressionante, né? Estamos numa Eurocopa, VAR, alto nível, linha, tecnologia, não pode os caras não utilizarem dos recursos que eles têm para sanar qualquer tipo de dúvida. E a Espanha passou. Fiquei triste em ver duas cenas. Primeiro, a despedida do Toni Kroos, até escrevi um texto no Instagram sobre isso, porque eu vi jogar, né? Daqueles que a gente pode falar, eu vi jogar. Aos 34 anos é uma decisão que eu não entendo, porque parar agora tinha muito mais lenha para queimar, mas eu respeito muito, porque é de cunho pessoal, pode ter a ver com família, pode ter a ver com gestão de tempo, pode ter a ver com cabeça. Então, se o cara quer parar aos 34, que pare da forma que parou, conquistando uma Champions, honrando a camisa da seleção, jogando uma Eurocopa em casa. Não ganhou? Não ganhou. Mas foi o Toni Kroos que a gente queria que fosse e é um prazer ter visto ele jogar. Assim como eu vi o Xavi, como eu vi o Iniesta, estou falando dos caras mais recentes, né? Assim como eu vi o Modric, eu vi o Toni Kroos. E eu sempre defendo aqui que eu acho que a bola de ouro, por exemplo, deveria ter uma versão honorária sempre dela, com o conjunto da obra. Bola de ouro ou qualquer outra premiação individual. E o conjunto da obra é de Toni Kroos, tá? Merecia ganhar uma premiação por tudo que foi e tudo que fez. E o outro ponto, a outra cena que me deixou chateado foi o Thomas Müller chorando, né? Tem alguns choros dessa Euro, contextos diferentes, nem estou comparando, mas que emocionam a gente, porque no fundo, é uma despedida daquilo que fez, ou de tudo aquilo que fez a gente feliz por muito tempo. Esses caras criaram uma conexão com quem gosta de futebol muito grande. E eles estão se despedindo aos poucos. E foi a última Euro, foi a última partida, muito provavelmente, do Thomas Müller com a camisa da seleção da Alemanha. Então é uma cena que eu acho que vai ficar marcada na memória do torcedor alemão, que retrata muito bem a tristeza de ter sido eliminado, mas que também enche de orgulho um povo por ter tido um jogador do nível desse, atuando pela seleção do alemão, do carisma que ele tem e também dos títulos, que esses são muito importantes. Tá aí, falamos de Alemanha, bora passar para Portugal? Já faz aí o PIN fixado com o tempo, para quem só quer saber de Portugal e França. Vamos lá. Cara, a França é uma seleção muito cínica, né? A França não faz uma grande Eurocopa. Tá longe de ser uma seleção a nível de performance que a gente tem que elogiar. Pelo contrário, tem que criticar. A França prometeu muito no início, antes de começar a competição, entregou muito pouco, a nível coletivo e a nível individual, pelo plantel que tem. A França tem 5 jogos nessa Euro e fez 3 gols, 2 contra e 1 de pênalti. O Mbappé faz uma Eurocopa ao lado da capacidade do Mbappé. O Griezmann faz uma Eurocopa ruim. E aí você fala, e aí, caiu? Não, seguiu, tá na semifinal. E é tão cínica que criou oportunidades que poderiam, durante o jogo contra Portugal, ter feito 1-0, ter feito 2-0, enfim. Porque é uma seleção que não precisa jogar bem para ganhar ou para avançar. E passou. 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação, 5-3 para a França nas penalidades. E eu abri falando da França exatamente por conta de todo o histórico, né? Porque a França espanta o fantasma de 2022,
Eu não tenho dúvida que na cabeça dos franceses, quando foi para as penalidades, os caras lembraram do que aconteceu contra a Argentina. Tanto que os 5 batedores da França não tem um que bateu na final da Copa do Mundo 2022. Coincidência, sim. E também espanta o fantasma de 2016. Eu acho que não paga na mesma moeda. Portugal foi campeão na final em Paris e a França agora elimina a seleção portuguesa da boa geração e tal. Então a França chega contra a Espanha a nível de performance muito abaixo da Espanha. Mas é a França. E esse cinismo pode fazer com que a França chegue mais longe. É uma seleção também que está acostumada a esses níveis, né? E aí tem a questão emocional, gestão e estratégia dentro do jogo e tal. Mas até agora não me encantou. Não me encantou. Venceu Portugal muito por conta da eficácia nas penalidades. Como eu disse, a França teve oportunidades durante o jogo, assim como a seleção portuguesa. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com a sensação de que Portugal controlou mais o jogo. Por vários momentos. Teve mais iniciativa. A França esperava e acelerava em alguns momentos, sendo perigosa. Mas Portugal teve mais a iniciativa. Foi um Portugal que, na minha visão, face ao adversário, né? Porque as pessoas vão lembrar da Turquia com o que eu vou falar, mas face ao adversário, fez o seu melhor jogo, mas está longe de ser a melhor seleção. Está longe de ser Portugal ideal. Está longe de ser digno de performances que a gente vem aqui rasgar elogios. Portugal não foi bem nessa Eurocopa. Nesse jogo específico, eu gostei de várias coisas e tem outras que eu acho que até foram melhores do que foram durante toda a competição. Por isso que eu digo que foi o melhor jogo de Portugal. Mas mesmo assim, vai ter que ter uma reflexão. O que eu gostei no jogo? Acho que o lado esquerdo de Portugal, essa dobradinha Rafael Leão, Nuno Mendes, ela é muito boa e muito promissora. O Rafael Leão é aquele típico jogador que precisa acordar. Às vezes parece que está uma outra frequência dentro do jogo. Mas quando ele acorda, ele é muito forte. Hoje o Koundé vai dormir pensando no Rafael Leão. O Upamecano também. O que esse cara ganhou de duelo 1 contra 1 pela esquerda ali, brincadeira. E gerou muito jogo. O ponto é que ele ganhava o duelo, cruzava na área e o Cristiano estava ou posicionado atrás ou não tinha gente suficiente na área para finalizar. Então, apesar de Portugal ter ido muito bem pelo setor esquerdo, ficou refém dessa jogada durante o jogo, se tornou previsível, mas é uma boa coisa ter Nuno Mendes, que fez também uma ótima partida novamente, e o Rafael Leão por ali. Acho que Portugal ficou descompensado, ficou mais previsível e deveria ter feito algo parecido na direita com o Bernardo Silva. O Bernardo Silva é um jogador que não dá a profundidade necessária, como é o Rafael Leão, nos enfrentamentos também 1 contra 1, na velocidade e tal, mas tem que puxar o jogo mais para aquele setor. Até para deixar, quando girar o jogo, girar a bola, outros jogadores mais livres. Não aconteceu. Eu até entendo que o Cancelo não pôde subir muito, porque nas costas dele estava Kylian Mbappé, mas isso não aconteceu. O que eu gostei de Portugal? Parêntese 1. Durante toda a Eurocopa, Diogo Costa deu um passo a mais, tá? Acho que hoje o Diogo Costa já vai ser visto como um dos principais goleiros promissores e realidade dentro do futebol europeu. Pepe com 41 anos. Aquela arrancada que ele deu para pegar o Marcos Thuram já no finalzinho da partida e a comemoração como se estivesse jogando a sua primeira Eurocopa. Se aquilo não mexeu com os portugueses e com quem assiste futebol, não sei o que vai mexer. O Pepe é um monstro, cara. É outro daqueles que eu posso colocar. Vi jogar. E o Pepe está se despedindo da seleção portuguesa e muito provavelmente já não resta muito tempo como jogador, mas deixa um legado de títulos, personalidade e especialmente como luso-brasileiro de um cara que abraçou a seleção portuguesa como poucos, cara. É o símbolo de uma geração, o Pepe. E às vezes no Brasil não se dá tanto valor ao Pepe, que fala que ele é carniceiro, que ele bate, que ele é desleal e tal. Mas o Pepe
teve uma carreira monstruosa, monstruosa. Mais uma vez um grande jogo. Rubem Dias foi bem também, fez um corte espetacular que o Kolo Muani me lembrou um pouco a final contra a Argentina e tal, num daqueles lances que Portugal poderia ter tomado gol. Gostei muito do Palhinha nessa seleção, acho que na função dele ele vai agregar muito, inclusive no Bayern de Munique. O Vitinho é um capítulo à parte, acho que Portugal achou o número 8, um organizador, um maestro ali no meio-campo, um cara que sabe a hora de acelerar, pausar, passe na verticalidade, encontrando jogadores que se movimentam entre linhas, girando o jogo na velocidade, enfim. O Vitinho acho que cavou o seu lugar nesse time titular da seleção portuguesa a partir de agora. E aí, coisas que eu não gostei. O Bruno Fernandes e o Bernardo Silva não vieram para a Eurocopa. Eu até entendo que o Bernardo fez um jogo até um pouquinho melhor quando ele foi para o meio, mais para ser um organizador, um armador ali junto para ajudar o Vitinha nesse controle, nessa função, mas muito, muito aquém do que eu esperava, assim como o Bruno, e passava muito por esses dois jogadores, Portugal e bem, né, na competição. Não aconteceu. E o Cristiano Ronaldo, não dá para dizer que fez uma grande Euro, né? Porque é o que eu falo, a expectativa do Cristiano Ronaldo quando ele está em campo é ele fazer gol. A função que ele joga, o finalizador que ele é, e ele passou em branco. Ele teve personalidade para bater os pênaltis na hora decisiva, ele é um motivador, ele é um cara que puxa a marcação muito por ser o Cristiano Ronaldo, mas a discussão dele ser ou não intocável no sentido de substituí-lo ou no sentido de se cogitar ele não começar jogando, isso é uma discussão válida, é na bola. Não queiram dizer que isso não é uma discussão válida. Assim como também não, para mim não é discussão você, por exemplo, já querer aposentar o Cristiano Ronaldo porque ele chorou, sacou? São coisas muito distintas, muito diferentes. Mas precisava mais do Cristiano, né? Especialmente o gol que ele perde na prorrogação, por exemplo, nesse jogo, é um gol que não se perde. Eu acho que o jogo em si foi muito equilibrado, não tem um merecedor claro para passar. Se Portugal passasse também estava justo, a França passando também está justo. E nas penalidades o João Félix perdeu. E aí, cara, por mais que eu ache que o João Félix mereça muitas críticas, pênalti é uma coisa que os maiores já erraram, né? E ele errou, cara. Bateu na trave a bola, não bateu com displicência. Acontece com os maiores e com os melhores. Então não dá para chegar aqui e ficar soltando os cachorros em cima do moleque, até porque, enfim, não passa por ele a eliminação. Talvez passe pela falta que ele faz como a promessa de jogador que ele é. E que parece que é a eterna promessa. Agora, a nível de perder a penalidade ou não, não sou eu que vou execrar aqui o moleque, porque não tem necessidade disso. Muitos perdem, né? Todos perdem. O Messi perdeu, não perdeu? Então não é por isso, não. Pois bem, fim de linha para Portugal. Acho que tem que ter uma reflexão, especialmente sobre o trabalho do Roberto Martínez. Acho que ele foi mal em alguns momentos. Fez uma grande eliminatória e até por isso Portugal ficou com a impressão de que faria uma grande Eurocopa, mas o Roberto Martínez, para mim, deixou a desejar. Mexeu mal em alguns momentos, contra a Eslovênia tirou o Vitinha, tentou fazer e aplicar Portugal se mexendo muito na escalação, primeiro jogo com 3 zagueiros, botando lateral em cima de lateral, depois tentou mexer de novo, aí contra a Geórgia, enfim, colocou um time muito alternativo, não deu sequência. Acho que ele não foi o melhor Roberto Martínez que foi nas eliminatórias. Muita gente está falando, bom, tem que mandar embora. Não é por aí. O contrato do cara vai até 2026, ele está no meio de um trabalho e acho que deveria continuar. Pensar agora nas competições que vem pela frente. Mas de qualquer maneira é uma decepção a Euro como um todo para Portugal.
E vale a despedida de Cristiano, de Pepe, dessa seleção dentro da Eurocopa, né? O Pepe não joga mais, muito provavelmente, pela seleção, e o Cristiano ainda deve jogar até 2026. Mas é o que eu digo, precisamos tocar em feridas em Portugal para que as coisas melhorem. Porque a impressão que fica é que Portugal não fez uma boa Euro. Quero comentários de vocês, tá? Deixa aqui, um beijo, 25 minutos de vídeo. Vou lá, abrir uma garrafa de vinho, chorar minhas pitangas. A Eurocopa não para. Tchau.